Olá pessoal, boa tarde. Agora de forma oficial, sejam todos bem-vindos a mais um treinamento nosso aqui na Tokio Marine Seguradora. Uma grande satisfação de ter vocês, nossos parceiros. Aqui está o Daniel Lamboy, ele é o gerente da área de linhas financeiras. Ele vai fazer aqui a apresentação com a equipe sobre dois assuntos hoje. Desafio, hein, Dani? Já vou passar a palavra para você. Nós vamos falar de riscos cibernéticos, e aí eu já adianto, né? Nós atualizamos o produto. A gente fez duas atualizações interessantes. Primeiro, a gente mudou o nome, né, Dani? A gente chamava de Cyber Risks. Vamos falar mais fácil, riscos cibernéticos, né? Que é o tema do momento. E nós vamos falar também de RC profissional, o INO. O que é interessante, que tem o caso da Americanas, né, Dani, que está aí, né, batendo. Se você puder fazer ali algumas, você, o cara pode viajar à vontade. E no RC profissional, é muito importante também esse bate-papo, porque é uma coisa que é muito comum durante os treinamentos, Dani. As pessoas me perguntam muito que tipo de profissões são aceitas, e a gente em algum momento vai falar. E o mais legal, galera, vocês têm uma autonomia. Terminou este treinamento, vocês já podem operar. Vocês vão ter uma autonomia na mão, sem precisar a técnica devolver, esperar. O próprio portal já vai dar as cotações para vocês. Então é isso, Dani. Obrigado mais uma vez. Assuma o controle da apresentação, se apresente aí de forma oficial também para a galera. E eu estou aqui no bastidor. Precisar de alguma coisa, é só contar comigo. Beleza, galera? Bom treinamento para todos vocês, hein? Até já. Obrigado, Edu. Obrigado pela apresentação. E nós vamos começar direto com o treinamento aqui. Vários dos assuntos que o Edu abordou agora na introdução dele, fiquem tranquilos que 100% deles a gente vai abordar na apresentação aqui, tá? Então, a nossa ideia hoje é falar de algumas novidades que nós temos de linha financeira. Então, a ideia hoje é falar sobre algumas novidades de linhas financeiras. Eu vou apresentar um pouco essas novidades e a Tauana, que me acompanha hoje, né, ela vai navegar com a gente no portal, né? Já demos bastante spoilers, né? Mas, enfim, a agenda hoje dar uma recapitulada, o que é INO, o que é Cyber. No momento que a gente conseguiu entrar no webinar, eu percebi que você estava comentando alguma coisa de RC Obras, então é bem importante a gente dar uma recapitulada a respeito de qual produtos nós estamos falando hoje, né? Depois a gente fala um pouquinho das novidades, que são, né, já demos aí os spoilers, são a mudança de nome, que é uma novidade pequenininha, a mudança de nome do riscos digitais para riscos cibernéticos, então o produto de cyber tem um novo nome, mas a principal novidade aí é o portal, que a gente vai falar bem detalhadamente hoje, né? Falar um pouco das vantagens desse portal, mostrar a cotação no portal em si, e depois a gente vai abrir para perguntas, como a gente sempre faz. Então, como recordar é viver, né? Todos os produtos de linhas financeiras, né? E aí o INO, ou RC profissional, e o cyber, ou risco cibernético, não é diferente, eles têm em comum que o objeto de cobertura, né, é o prejuízo financeiro incorrido por um terceiro, né? Então, e as apólices, elas são a base de reclamação. Então, se aquele terceiro que incorreu um prejuízo financeiro entrar com uma reclamação contra o nosso segurado, basicamente nós vamos pagar defesa, indenização e acordos. Esse acordo sempre com a anuência da seguradora, mas enfim, acordos são passíveis de cobertura. Daí o nome, né? Isso quem já assistiu a alguns treinamentos de linhas financeiras está um pouco cansado de ouvir isso. Daí o nome da área, linhas financeiras, porque o terceiro prejudicado, normalmente ele reclama um prejuízo financeiro. Bom, e aí, então, o INO, ou RC profissional, e o cyber, ou riscos cibernéticos, eles têm essas características em comum, né? Eles são a base de reclamação, ou seja, um terceiro tem que entrar com uma reclamação contra o nosso segurado, e esse terceiro, normalmente, ele reclama um prejuízo financeiro. Então, falamos isso agora, né? Quer dizer, o seguro, ele protege ou indivíduos ou a organização da responsabilidade por danos causados a terceiros, e no caso do INO ou RC profissional, a gente vai cobrir a empresa ou, conforme aplicável, a pessoa física dos responsáveis técnicos, um engenheiro responsável, um arquiteto responsável, caso essa empresa ou esses responsáveis técnicos sejam demandados por uma falha na prestação de um serviço profissional. Então, por exemplo,
um erro de cálculo estrutural, no caso de um escritório de engenharia, um erro de registro, no caso de um cartório, você registrou um imóvel sobre um número de matrícula errado, por exemplo. No caso do cyber ou de riscos cibernéticos, a gente vai cobrir sempre, a gente vai sempre proteger a empresa da responsabilidade cibernética. O que vem a ser a responsabilidade cibernética? A responsabilidade sobre a confidencialidade dos dados de terceiro que ela armazena, a responsabilidade sobre a não transmissão a partir da rede da empresa de um código malicioso, de um vírus que cause danos a terceiros, e também no cyber a gente cobre os custos que a empresa venha a ter para se recuperar de um ataque cibernético. Então, a responsabilidade é comum a todos os riscos, né? Tanto o E&O quanto o cyber. No caso do E&O, é a responsabilidade pela prestação de um serviço profissional, e no caso do cyber ou riscos cibernéticos, é a responsabilidade por um evento cibernético, por um vazamento de dados, pela divulgação de alguma informação que deveria ter sido mantida confidencial. Só lembrando, então, no E&O, o segurado é a empresa ou a pessoa física dos seus responsáveis técnicos. O reclamante, normalmente, na vasta maioria dos casos, é um cliente, é um tomador do serviço profissional do nosso segurado, mas pode ser também um conselho profissional, ou um órgão regulador, ou o próprio PROCON. E o objeto da ação, normalmente, é uma falha, um erro, uma omissão na prestação de um serviço profissional. No caso do cyber, o segurado é a empresa, sempre a pessoa jurídica da empresa. O reclamante, normalmente, é o titular dos dados, né? Então, o dono daquele dado que foi vazado, ou a ANPD, a nossa recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que cuida da proteção de dados no Brasil. E o objeto da ação, normalmente, é um vazamento de dados, ou também vazamento de mídias ou transmissão de códigos maliciosos, mas na maioria dos casos nós estamos falando de vazamento de dados. E como a gente já comentou, né, além da cobertura para defesa, no caso de uma reclamação de terceiro, a gente tem a cobertura para os custos de remediação, que são os custos associados à empresa se recuperar de um ataque cibernético. A gente talvez não enfatize isso tanto quanto a gente deveria, mas é importante enfatizar que no caso do cyber, nós temos uma parceria, ou no caso do risco cibernético, né, nós temos uma parceria com a Avast. A Avast é, se não o melhor, um dos melhores sistemas de proteção digital do mundo, né? E sem nenhum custo adicional, quer dizer, ao contratar o seguro, já está embutido no preço do seguro, sem nenhum custo adicional, o nosso segurado tem acesso à CloudCare, que é uma plataforma de proteção da Avast. Essa plataforma da CloudCare dá 30 licenças de nível comercial, de antivírus, firewall e backup. E backup é uma licença só, mas a licença de backup é de 300 GB. Então você ganha 30 licenças de antivírus e firewall para instalar em 30 dispositivos, né, em 30 computadores ou laptops, e 300 GB de backup na nuvem da Avast. Bom, se você somar 30 licenças de CloudCare para você comprar no site da Avast, muitas vezes custa mais caro que o próprio seguro. Então, assim, se não pelo seguro, compre o seguro pelo fato de você ter acesso a antivírus de graça, a firewall de graça, a backup de graça, né? Então, essa é uma coisa que a gente gosta muito de enfatizar e que agora que a gente tem o portal para cotação e emissão online, a respeito do qual a Taona vai falar muito em breve, não deixem de enfatizar para os nossos clientes, para os nossos potenciais clientes, que além de cotar e emitir online, você pode... você também, ao contratar o cyber, né, o seguro de riscos cibernéticos, você tem acesso também a esse antivírus, firewall e backup sem custo adicional. A Avast também possui vídeos de conscientização e treinamentos, os quais vocês vão receber os links depois dessa apresentação. Esse material todo aqui, fiquem à vontade para gravar, fiquem à vontade para capturarem as telas que vocês quiserem, mas esse material todo está sendo gravado e vai ser disponibilizado no UTóquio. E também esse PDF esse material que a gente está apresentando vai ser disponibilizado em PDF e enviado para vocês, tá ok? Então, se vocês perderem algum pedaço aqui, não se preocupem, porque vocês vão receber esse material. Bom, só antes da gente chegar no portal, rapidamente, eu vi algumas mensagens no chat falando de semáforo de apetite. Eu não vou comentar de forma detalhada isso aqui, mas o semáforo de apetite neste momento não muda em nada, então tem atividades para qual a gente tem aceitação normal. Eu não vou ler todas elas. Tem algumas atividades que a gente tem aceitação sob consulta, como escritório de advocacia, agência de turismo, armazém geral e
arquitetura, engenharia e agronomia quando tem a parte de execução do projeto. E tem algumas coisas que a gente ainda não tem aceitação no IE/NOW. Então, apólices pessoa física, exceto para notários e síndicos, que a gente faz pessoa física, para as demais pessoas físicas a gente não tem aceitação. Contadores, empresas de contabilidade não temos aceitação. Corretoras de resseguro, corretores de seguros também não temos aceitação. Despachante aduaneiro não temos aceitação. Transportadoras de gerenciamento de risco de transporte também não temos aceitação. E Medmol ou RCC profissional médico também não temos aceitação. Falando rapidamente do semáforo de apetite de cyber ou de riscos cibernéticos, temos também uma aceitação para uma série de atividades. Lembrando que a gente está estruturado, a gente está especializado para empresas pequenas e médias, com faturamento até 100 milhões ano. Temos algumas atividades sob consulta. Normalmente, esse sob consulta aqui se ela tiver menos de 100 milhões de faturamento ano, em alguns casos, se estiver perto, entre 100 e 200 milhões de faturamento do ano, normalmente a gente consegue fazer essas atividades do semáforo amarelo, da luz amarela do semáforo, né? Mas normalmente, se você for ver, poxa, a empresa de utility, qual empresa de água, luz e esgoto tem um faturamento menor que 100 milhões ano? Ou instituição financeira, que instituição tem um faturamento menor que 100 milhões anos? Então, assim, elas acabam virando semáforo amarelo ou vermelho, nem tanto pela atividade em si, mas pelo fato dessa atividade normalmente tem um faturamento acima do que a gente considera PME. O que a gente considera PME, faturamento até 100 milhões ano. Sem aceitação continua a mesma coisa, né? Então, agregadores de dados ou analytics, companhias aéreas, desenvolvedores de game, entretenimento adulto, plataformas de jogos online e processadoras de pagamento, a gente não tem aceitação de forma alguma no cyber. Também, muitas delas já de cara têm um faturamento acima de 100 milhões ano, então elas já se enquadrariam nessa questão do semáforo de aceitação, não pela atividade, mas pelo faturamento. Mas, enfim, isso aqui foi só um momento recordar e viver, né? Vamos chegar logo aqui no portal. Se vocês precisarem de mais informações sobre isso, tem uma série de vídeos no YouTokyo. Só de cyber deve ter uns 3, pelo menos. Com esse, vamos contar 4, né? E a RC Profissional tem pelo menos 2, talvez até 3. Assim, pelo menos 2 eu sei que tem, recentes atualizados, né? Então, se vocês entrarem no YouTokyo e pesquisarem por cyber ou por RC Profissional, vocês vão ver que tem vídeos em que a gente passa toda essa informação desses produtos de uma forma extremamente mais detalhada. E, é claro, não deixe de falar com o seu comercial. A Tóquio ela tem esse viés de ter uma capilaridade enorme, né? Então, nós não somos a maior capilaridade do mercado, talvez a gente seja a segunda aí, mas nós somos a maior capilaridade do mercado de seguradoras que têm esses produtos mais especializados. Isso de longe, né? Vai comparar com o número de filiais que uma AIG da vida tem, né? Piadinha sem graça, o Lula, que não tem um dedo, consegue contar nos dedos o número de filiais que alguns dos nossos concorrentes têm. Então, assim, nós estamos muito bem posicionados em oferecer seguros de linhas financeiras e ainda, por cima, ter uma capilaridade muito grande, que é mais característico de seguradoras que vendem produtos menos especializados. Então, qualquer dúvida, por favor, fale com o seu comercial. A nossa intranet, que é só interna, que é só na rede interna da Tóquio, tem um monte de material que eles podem dividir com vocês. Então, claro, a gente está à disposição também, mas o primeiro ponto de contato dos senhores é sempre a nossa área comercial. Bom, vamos falar então das novidades, né? Chega de recordação. Vamos falar logo das novidades. A primeira novidade é que o Tóquio Marine Riscos Digitais, agora chama Tóquio Marine Riscos Cibernéticos. Vocês viram que eu usei muitas vezes o nome Riscos Cibernéticos nessa apresentação até aqui. E a segunda novidade, né, que é muito mais legal, é o cotador 100% online, né? Então, agora a gente consegue, para a RC Profissional e para Riscos Cibernéticos, ter a cotação 100% online. Quer dizer que em 100% dos casos a cotação vai ficar pronta em tempo real? Não. Quer dizer que para os casos que o semáforo de apetite é verde e que para os quais as respostas aos questionamentos, conforme você vai acessando o portal, a gente vai ver isso já, mas à medida que você vai respondendo as perguntas corretamente, se as perguntas estiverem todas respondidas corretamente e se o faturamento estiver dentro do patamar de aceitação automático e se a atividade também for uma atividade que a gente aceita automaticamente, aí sim a apólice ela é emitida, a cotação é feita em tempo real e a apólice pode ser emitida em tempo real. E se não for uma questão de aceitação automática? Bom, tirando aqueles semáforos vermelhíssimos de companhia aérea, de entretenimento adulto, de criptomoeda, se for alguma coisa que dá para aceitar mediante análise de um subscritor, mediante análise de um ser humano, né? Isso vai para uma fila
por exemplo, para a fila da Tauana, e ela vai analisar isso e a gente vai verificar se dá para aceitar, se não dá para aceitar. Então, o sistema, né, ele é 100% online. Você solicita isso 100% online, então já é mais eficiente. E é claro, se o risco for um semáforo verde que a gente consegue aceitar automaticamente, aí a cotação e a emissão é praticamente em tempo real. Então, só resumidamente, resumidamente aqui as vantagens. Deixa eu só ver se vai passar por cima. Passou por cima, ótimo. Primeiro, a cotação muito mais fácil, já falamos disso, né? Então, se as informações forem, se o risco for simples e puder ser cotado no portal, ele vai ser cotado direto. Se consegue simular preço, então, não tenho informação completa, não tenho os dados do questionário. Tá bom, você consegue digitar o CNPJ e faturamento e fazer uma simulação do prêmio, para ter uma ideia de preço. A gente tem essa funcionalidade também. O seguro pode ser contratado muito fácil, então você tendo de acordo do seu cliente, basta transmitir proposta ou contratar seguro, não lembro exatamente o nome do botão, mas você contrata o seguro também em tempo real no próprio portal. Prorrogação de boletos. Algumas atividades mais simples, como prorrogação de boletos, não precisa mais ligar para o comercial, ligar para o financeiro, que vai, por sua vez, ligar para o financeiro, que vai pedir autorização. Uma prorrogação por um prazo pequeno, de um boleto que está vencido há poucos dias, ela pode ser feita direto no portal. Certificado de cobertura, né? Manda um certificado. Poxa, depende de falar para alguém para pedir um certificado. Esse certificado ele vai estar disponível em tempo real no portal também. Uma vez contratado o risco, você já gera o certificado em tempo real. Emissão de apólice. Bom, se o caso está aceito, né? Basta você, depois que você transmitir a proposta, a apólice é emitida, para não falar em tempo real, em questão de minutos, né? Assim, em 1 minuto, 2 minutos, em algumas questões, algumas situações, em abaixo de 1 minuto, a apólice já fica pronta para você baixar. E também segundas vias, né? Segunda via de apólice, segunda via de boleto, enfim, para pedir uma segunda via, você não depende mais de ninguém, você consegue pedir essa segunda via direto no portal. Aí acho que esses materiais... Bom, vamos falar desses materiais, daí a gente vai para a parte legal, que é o que a Tauana vai mostrar para a gente, que é a navegação do portal em si. Mas então, após essa apresentação, né, vocês vão receber o link para esta apresentação no UTOKIO, assim como um PDF com o conteúdo dessa apresentação. A gente vai disponibilizar para vocês um guia de acesso ao portal em PDF, que é basicamente um manual de instruções daquilo que a Tauana vai falar daqui a pouquíssimo. A gente vai passar também alguns vídeos de cibersegurança que nós temos. Esse é um material bem interessante para mostrar para o segurado final. São vídeos de 2 minutos, 3 minutos, super curtinhos, mas extremamente didáticos, mostrando o que é cibersegurança, como funciona isso. E a mesma coisa com vídeos da Avast, né? Enfatizando esta Avast, aquela mesma Avast do antivírus que você ganha 30 licenças que eu falei no começo da apresentação, mas é bem importante a gente enfatizar isso para os nossos segurados. Se ele entender que ele tem antivírus de graça, backup em nuvem de graça, um monte de coisa de graça, com o seguro, né, sem custo adicional, a não ser o prêmio do seguro, né, a chance de conversão que a gente tem, a chance de uma venda efetiva que a gente tem, ela passa a ser muito maior. Então, eu vou pedir, a gente vai passar esses links para vocês, né? Eu não vou passar todos os vídeos aqui, senão a gente fica aqui até tarde, mas a ideia é que vocês tenham, além desse vídeo, além desse webinar, um monte de material, tanto de suporte para vocês, como material que vocês possam compartilhar com nossos potenciais clientes para facilitar essa conversão. Bom, eu acho que eu já falei demais aqui, né? Então eu vou parar de compartilhar a minha tela um instante e eu vou pedir para Tauana e acessando aqui o ambiente do nosso portal de cotações, que a gente vai fazer algumas cotações ao vivo aqui. A gente vai fazer uma cotação de E&O ou uma cotação de IRC profissional e uma cotação de riscos cibernéticos ou uma cotação de cyber, né? Então, a Tauana já está logada no ambiente de teste, né? A gente está no ambiente de aceite e a gente pode, acho que, começar a simulação, certo? Certo. Legal. Gente, eu só quero deixar algo claro para vocês. Primeiramente, boa tarde. Para quem não me conhece, quem ainda não falou comigo, eu sou a Tauana. Eu sou a analista técnica de E&O.
Mas eu estou aqui ajudando vocês e tudo que vocês precisarem referente ao portal podem me procurar, ok? Apenas um adendo. O ambiente que nós vamos utilizar para fazer o teste, ele é um ambiente de homologação, ou seja, ele é um ambiente de teste, ele não é real. Então, o corretor que nós vamos utilizar, o segurado, é um mundo fictício para vocês poderem ver como o portal funciona, ok? Apenas para deixar claro que esse cenário que nós vamos utilizar, ele é exatamente igual ao cenário que vocês têm na ponta, ok? Mas a gente só está utilizando ele como cenário de teste para vocês poderem ver e a gente não precisar usar um segurado real ou um caso real, ok? A gente não quer emitir uma apólice e cancelar em nome de uma pessoa jurídica real, né? Isso. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui. Bom, essa daqui, eu estou logada como se eu fosse um corretor, ok? Então, nós vamos em produtos. Eu vou começar pelo E&O, tá? Então, vocês vão em produtos, vocês vão escolher o produto, E&O ou RC profissional, e vão selecionar uma nova cotação. Então, vocês vão inserir os dados do segurado, do proponente. Mais uma vez, como nós estamos em ambiente de teste, ele é um pouco mais lento, mas para vocês ele não deveria ser assim, ok? Vocês vão avançar. Aqui é só deixar uma coisa clara, isso tanto no E&O como no Cyber. Se vocês selecionarem renovação congênere, vocês podem selecionar qual a apólice atual, né? Eles têm e onde, então vocês vão colocar congênere, vão colocar o número da apólice e vão colocar a data de retroatividade da apólice atual. Se vocês colocarem a data de retroatividade da apólice atual, essa cotação automaticamente vai gerar uma restrição para a área técnica. Por quê? Porque nós, da área técnica, precisamos validar essa data de retroatividade. Como? Com o envio da parte do front da apólice. De uma evidência, né? Que ele tinha essa ou data da especificação da apólice, onde tenha essa data de retroatividade que vocês vão solicitar, ok? Poxa, Tauana, mas eu quero fazer uma cotação apenas indicativa. Nesse caso, vocês podem tentar fazer ela como uma conta nova, seguir a cotação e depois gerar uma nova versão com os dados da renovação da congênere, ok? Isso tanto no E&O como no Cyber. Então, eu vou avançar. Só um detalhe antes de avançar, claro, uma pergunta muito comum nesse momento poxa, e se eu tenho uma renovação da Tokyo Marine? A gente vai ter um módulo renovação Tóquio, mas nesse momento, né, você consegue colocar a renovação congênere e colocar a Tokyo Marine, né? Então, assim, não é o ideal, mas se você tiver uma renovação Tóquio, você pode escolher a renovação congênere e colocar a própria Tokyo Marine. Por que isso? Porque como o portal está sendo colocado no ar agora, ainda que seja uma renovação Tóquio, né, o sistema que faz a cotação hoje não consegue buscar as cotações feitas antes do sistema novo. Então, a gente tem que tratar ela como uma renovação congênere, é uma questão puramente de sistema, mas renovações Tóquio, você pode selecionar a renovação congênere e colocar a própria Tóquio como congênere. E aí, claro, a gente vai ver que é uma apólice Tóquio, e aí se ela já tinha essa retroatividade na Tóquio, aí a aceitação vai passar pela Tauana, né? Ela vai gerar uma aceitação manual para o subscritor. É claro que a Tauana vai liberar a manutenção dessa data de retroatividade numa cotação da própria Tóquio. Mas vamos fazer um exemplo, acho, de uma conta nova, né? Isso. Apenas para deixar um adendo, vocês, mesmo se gerar esta restrição, nós pedimos que vocês prossigam, que vocês possam avançar o processo, porque na segunda página, na página de dados, no item 2, dados do risco, eu preciso que vocês informem com detalhes os dados dos riscos, a atividade profissional, o faturamento da empresa, se ele tem conhecimento de reclamações e assim vai, ok? Então, aproveitando esse adendo só para deixar essa informação para vocês. Então, nós vamos prosseguir com uma conta nova. E aí, enquanto o sistema roda aqui, vocês podem verificar aqui no topo ali, né,
a gente tem uma numeração, né? Isso. Basicamente, aquilo são as etapas da cotação, né? Então, são as etapas em que fase que está o processo de cotação no momento. Então, essa fase 1, que a gente acabou de terminar e clicar em avançar, né? São os dados básicos. Agora a gente está na fase 2, está vendo ali o mapinha, ele já criou um número de cotação, já criou uma versão, já identificou o número do corretor, e a partir daí a gente vai falar do risco propriamente dito. Por favor, tá? Então, eu vou selecionar uma atividade, empresas de tecnologia, eu vou colocar um faturamento de 2.400.000. Aqui vocês terão um breve resumo da atividade, da cobertura dela e do que ela não cobre. É claro, se vocês quiserem maiores detalhes, nas condições gerais que vocês podem imprimir junto com a cotação, tem a cobertura na íntegra. Aqui é apenas um resumo para que vocês possam entender qual é a função dessa atividade e o que nós estamos cobrindo no nosso produto ou não. A ideia aqui é induzir ao acerto, né? Não induzir ao erro. Então, por exemplo, a gente fala, tecnologia é a atividade que faz isso, isso, isso. Tecnologia não inclui aquilo, aquilo, aquilo. Isso tem para cada atividade. Então, é uma breve descrição da atividade, falando o que inclui empresas de tecnologia e o que não inclui empresas de tecnologia. Qual que é o objetivo disso? Deixar os senhores o mais tranquilo possível, que vocês estejam selecionando a atividade profissional correta. Então, nós vamos seguir. Toda vez que vocês selecionarem uma atividade, vai ter um questionário específico para cada atividade. Em algumas atividades, nós só precisamos saber sobre as reclamações ou os possíveis fatos conhecidos, tá? Nesse caso, eu vou colocar que não, para eu poder seguir, tá? Mas se vocês colocarem que sim, ele vai começar a aparecer algumas informações para vocês colocarem detalhes. Por quê? Porque se vocês colocarem sim, essa cotação automaticamente vai para análise técnica, por conta da resposta do questionário, ok? Então, eu vou colocar não nesta, para a gente poder seguir, ok? Um detalhe importante também aqui é que o portal, a gente está mostrando para vocês a ferramenta, tá? Não mudou absolutamente nada em relação à política de aceitação em cyber ou em E&O da Tokio Marine. A gente está continuando a aceitar igual, só que agora via portal. Exato. Aqui vai aparecer um breve resumo das coberturas, maiores detalhes delas, e um descritivo delas vai estar na cotação em PDF, que vai aparecer com a cotação já pronta, ok? E também condições gerais. Aqui nós podemos colocar as condições comerciais. Nesse caso, eu vou colocar 20%, que é a comissão padrão que nós estamos trabalhando no momento, ok? Vocês podem colocar o limite desejado pelo segurado. Vocês podem ir ao lado, clicar e automaticamente o sistema vai preencher 2 opções a mais de limites. Isso quer dizer que vocês são obrigados ou que vocês não conseguem editar essas opções? Não, isso é só uma sugestão. Vocês podem sim vir e editar esses limites, ok? Lembrando que para a cotação na ponta, para vocês poderem ter a cotação na hora, algumas restrições, ou seja, limites da IS, né, do LMG, serão de até 10 milhões, ok? E faturamento, aqui em cima, até 100 milhões, ok? Isso vale tanto para o E&O, que a gente está cotando agora, quanto para o cyber, que nós vamos cotar daqui a pouquinho. Então, para cotar automático no portal, até 100 milhões de faturamento e até 10 milhões de limite. E se tiver mais faturamento ou se eu quiser mais limite? Sem problema nenhum, você pode cotar pelo mesmo portal, só que a cotação não vai ficar pronta em tempo real de forma automática na hora. Ela vai para uma fila de subscrição manual. Isso, aí é importante sempre vocês preencherem essa parte 2 dos dados do risco e depois ela vai ser enviada automaticamente para análise técnica, porque nós da área técnica precisamos das informações que estão na página 2, no item 2.
Então, qualquer alteração que vocês fizerem, vocês precisam apertar o botão de calcular. Senão, a cotação não será calculada, ela não será salva. Vocês precisam sempre, qualquer alteração que for feita, vocês precisam apertar o botão de calcular. Então, agora ela está calculando e gerou a cotação. Me permita mais uma interrupção. Claro. Vamos só fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Poxa, calculou, deu na opção 3, 17.600 ali. Ah, não, eu acho que ele tem uma verba de uns 20 mil esse meu segurado. Então eu quero cotar na opção 3, na opção 3 eu quero cotar 6 milhões, por exemplo. Ok. Põe 6 milhões ali. Vocês percebem que no momento que ela começou a digitar ali, desapareceu todo aquele monte de botão que tinha embaixo aqui, aquele monte de botão verde. Agora, se ela clicar em calcular novamente, esses botões, eles aparecem de novo. Então, se você, por acaso, incorrer numa situação em que você falou, poxa, o portal não deixa eu avançar, o portal não está deixando eu fazer nada, né? Não tem a opção de imprimir cotação, não tem a opção de avançar, não tem nada. É porque você provavelmente editou alguma coisa e não apertou no botão calcular. Então, na dúvida, aperte no botão calcular. É isso. Então, aqui também nós temos a opção D. Vocês viram que deu um prêmio X. Mas vocês sabem que o segurado tem uma margem. Vocês podem também agravar. Como? Vocês colocam a porcentagem de agravo. Então, vocês veem que pode ser que ele consiga agravar 5% do prêmio. Então, vocês colocam e calculem. Ele vai calcular e vai te trazer o prêmio atualizado. Então, nós estamos confiando aos senhores a liberdade de agravar o prêmio. Se você sabe que aquele segurado tem já tem uma congênere, uma pólice que paga muito mais caro que essa, nós estamos dando a opção de agravo. A primeira dúvida que normalmente surge é, e o desconto? A opção de desconto está aí, mas ela não está configurada por enquanto. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente já está vendo com nossa área atuarial para tentar conceder também uma opção de desconto. Nesse momento, por mais que o botão esteja aí, o desconto máximo é 0, né? E o agravo máximo, se não me engano, está em 30, alguma coisa. Mas pode ser que vocês tenham a opção, sim, de solicitar o desconto. Como? Vocês podem vir aqui, zerar o agravo e pedir uma porcentagem aqui de desconto. Ficou claro isso, pessoal? Não é que você não pode fazer. Não pode fazer automaticamente. Se você solicitar o desconto, ele vai para a análise. Então, vocês vão inserir o desconto, ele vai dar uma restrição de que você não pode fazer, ok? E ele vai para a análise técnica. E nós, da área técnica, vamos analisar esse desconto que você solicitou e vamos ver se é possível a gente conceder ou não, ok? Neste momento, eu vou deixar ele zerado. Aí, clicar em calcular de novo, viram que os botões sumiram, né? Porque a gente ficou mexendo nas opções. Então, calculamos, ok? E aí os botões reapareceram. Por quê? Porque agora você consegue avançar com a cotação. Vejam que existe um botão franquia, ok? E se vocês apertarem, vai sempre aparecer a franquia mínima trabalhada neste caso. Isso quer dizer o quê? Menos do que 10 mil, vocês não conseguem alterar. Mas, se vocês quiserem deixar essa cotação igual ao que eles têm hoje... Que pode ter uma franquia maior, por exemplo. Que pode ser, por exemplo, 15 mil. Vocês podem vir, alterar este valor sempre a maior, salvar e voltar. E aí, esta franquia será salva, mas... Toda vez que vocês alteram o valor da franquia, o prêmio vai ter alterações. Então, alterou a franquia, aperte novamente em calcular. Eu acho que a mensagem aqui é, na dúvida, não está aparecendo um monte de botãozinho verde, aperte em calcular, porque falta calcular alguma coisa. Isso. E o prêmio alterou. Por quê? Porque nós alteramos a franquia, ok? Nós vamos seguir aqui.
Essa terceira fase, então, ó, vocês notaram que no primeiro quadradinho ali, dados básicos, inserimos só nome e CNPJ. No segundo, não é quadradinho, é uma bolinha. Na segunda bolinha, inserimos todos os dados do risco e tinha ali os botões para você gerar um PDF de cotação enfim, e apresentar esse PDF para o segurado. A gente já vai mostrar esse PDF daqui a pouco. Mas vamos seguindo o fluxo aqui. Nessa terceira opção, é quando você já apresentou a cotação para o seu segurado e ele já falou, tá bom, gostei do seguro, quero contratar. Tá bom, a gente apresentou 3 opções da cotação. Qual opção você quer contratar? Então, aqui a gente já está falando de um segundo momento após o qual vocês já apresentaram a cotação para o seu segurado, após o qual vocês já geraram a cotação, já fizeram o PDF e já apresentaram ele para o segurado. Então, isso aqui provavelmente vai acontecer no dia seguinte, 2 dias depois do momento que você inseriu os dados do risco, mas é no mesmo fluxo. Então, eu vou voltar só para poder mostrar esse ponto da impressão do PDF. Não sei se vai imprimir, porque, como eu disse, nós estamos em um ambiente que na realidade não existe, né? Ele é só um ambiente de teste. Mas se vocês quiserem imprimir a cotação, vocês vão apertar o botão imprimir cotação. Detalhe importante. Eu estou sempre falando em cima de você, né? Desculpa. Imagina. Detalhe importante. Esse título ele não está com o texto ideal aqui, né? Condições contratuais. De desejo imprimir as condições contratuais, sim ou não. Na verdade, a cotação vai imprimir de uma forma ou de outra. Tá? Então, a cotação vai ser impressa. O que esse pop-up está perguntando é se você quer, além da cotação, imprimir também as condições contratuais. Então, você pode imprimir a cotação juntamente com a totalidade das 30, 40 páginas de condição contratual, ou você pode só imprimir a cotação propriamente dita. Vamos imprimir tudo, né, que é o que tem funcionado, e vamos ver se ele gera para a gente. Então, aqui nós vamos imprimir o PDF da cotação. Se não sair o PDF, não tem problema. Eu mostro para você. Saiu o PDF. Excelente. Então, nós estamos mostrando para vocês como irá aparecer. E este é o rostinho da nova cotação via portal da Tokio Marine para a responsabilidade civil profissional. Então, temos os dados do proponente, corretor. Então, essa é uma cotação, não é ainda a proposta, onde o segurado viu, analisou e deseja fechar uma opção. Então, vão ter as 3 opções. Esse é o documento que os senhores vão apresentar para o segurado, para ele ter uma ideia do possível seguro que ele está contratando e que tem 3 alternativas, 3 opções, né, de limite, como a gente cotou. Então, é esse documento que vocês apresentariam para o nosso potencial cliente, para o nosso potencial segurado. Isso. Percebam que a franquia que nós alteramos para 15 mil, ela está aparecendo aqui na cotação, ok? Então, se vocês apertarem no botão salvar, já vai aparecer, ok? Então, esse é o prêmio total. Aqui vai ter um resumo da cobertura básica, das coberturas adicionais e das extensões de cobertura do produto de E&O, o resumo do prêmio e as formas de pagamento. Então, 2 folhas aí 3 folhas de forma de pagamento. Essa é a cotação. Acabou a cotação, nós já chegamos nas condições gerais do produto. Então, seguem as condições gerais do produto e aqui vai estar as condições particulares para a empresa de tecnologia. Cada uma das atividades, quando selecionadas, possui uma condição particular para cada uma das atividades que vocês poderão ler com maiores detalhes, as definições, as coberturas e as exclusões, ok? Então, vamos supor que a gente apresentou esta cotação, a gente imprimiu essa cotação, apresentou para o segurado e ele quer contratar agora. Então, a gente vai para a terceira bolinha, né? Vamos contratar. Então, nós vamos em avançar, chegamos à terceira opção de contratação. Vamos supor que o segurado escolheu a opção de 3 milhões, opção 2. Vocês vão escolher a forma de pagamento. Sem entrada, eu vou escolher aqui de 0 mais 4. Então, aqui vai ter o detalhe da forma de pagamento, com IOF, prêmio líquido, como foi a forma de pagamento escolhida. Detalhe importante, a gente tinha só boleto, a gente passa a ter boleto e cartão de crédito. Se vocês quiserem alterar a forma de pagamento, vocês têm que mudar para com entrada
e cartão de crédito. Então, vocês vão escolher a forma de pagamento no cartão de crédito e no próximo item informar os detalhes do pagamento. Neste caso, eu vou escolher sem entrada, boleto em 4 vezes. Então, nós vamos avançar para a proposta. Aqui vocês vão selecionar a vigência. A vigência, Tauana, posso escolher qualquer data de vigência? Não. A data da vigência também terá um limite, tanto para frente como para trás, ok? Então, se aparecer uma restrição da vigência para vocês, esse seguro também, essa conta também deverá ir para análise técnica para que nós possamos analisar essa vigência solicitada. Lembrando que essa vigência ela é bem razoável, tá, pessoal? Então, se eu não me engano, ela consegue ir 15 dias para trás e 45 para frente, se eu não me engano. Isso. Ou seja, você consegue cotar um seguro vencido a 15, eu não sei se é 15 dias ou se são 7 dias, mas pelo menos uma semana, eu não lembro se é uma semana ou se é 15 dias. Então, se você esqueceu o seguro, bom, se você esquecer ele por 7 ou 15, eu não lembro, mas vamos supor que seja 7. Se você esqueceu por uma semana, você ainda consegue cotar direto. Isso. E se você é um corretor extremamente zeloso que renova os seus seguros com 45 dias de antecedência, uma data de início de vigência 45 dias para frente da data de hoje, da data do relógio do sistema, né? Ela também é aceita. Então, assim, aceitamos todas as datas nesse início de vigência? Não. Mas temos um âmbito de razoabilidade muito grande do qual aceita? Sim. Então, nós vamos seguir. Aqui, deixando claro que já é o item 4. Aqui, vocês vão imprimir a proposta já para fechar, tá? Esta cotação. A quarta bolinha lá de cima. Isso. O último passo. Então, vocês vão inserir vigência, os dados do segurado, o modo de envio, em qual e-mail vai ser enviada a pólice ou os dados do seguro, o endereço do segurado, esse endereço, lembrando que é o de correspondência, ok? E os dados de pagamento, que nesse caso foi selecionado boleto, então aqui já está o banco pelo qual o boleto é gerado. Tauana, eu tenho uma cocorretagem neste caso. Sem problemas. Neste quarto passo, vocês vão inserir o corretor que está falando sobre a cocorretagem, né? Na qual você terá a divisão de participação deste caso. Você vai selecionar o corretor, colocar a participação dele, salvar e sair. Neste caso, eu não vou colocar, mas saibam que existe esta opção, ok? Nós estamos aqui falando que vocês estão logados no login da corretora, certo? Então, se vocês estão logados no login da corretora, vocês podem automaticamente, primeiro, salvar, tá? Então, se vocês quiserem parar o processo neste ponto, imprimir a proposta ou falar melhor com o segurado, vocês podem salvar, tá? Neste ponto, e voltar a um outro momento. Ou vocês mesmos, corretores, no seu login de usuário, conseguem contratar a proposta. Neste caso, vejam, eu fiz de propósito para vocês verem que precisa informar sempre os dados do corretor e do segurado. Não adianta vocês quererem seguir para imprimir a proposta sem informar os dados, ok? Então, eu vou fazer agora corretamente, empresa privada, eu vou não desejar informar neste caso. Isso aqui, se os senhores podem estar perguntando, poxa vida, que saco, Daniel e Tauana, toda vez tem que preencher tipo de empresa, capital social, faturamento presumido. Sim, toda vez. E aí, se a gente puder reclamar para alguém, a gente tem que mandar um e-mail para o saque@suzep.com.br. Não sei nem se existe esse e-mail, é uma brincadeira, é claro. Mas há uma determinação legal que a seguradora tem que solicitar esses dados para qualquer seguro contratado pela pessoa jurídica. Essa mesma determinação estabelece que se o segurado não desejar informar, ele não precisa informar. Então, claro, se vocês quiserem solicitar essas informações para o segurado, fiquem à vontade,
mas é importante enfatizar que isso aqui é uma exigência legal, que eu tenho que perguntar, mas que o segurado não tem a obrigação de responder. E também é importante deixar claro que, nesse momento, nós não estamos fazendo nenhuma informação, não estamos validando nenhuma informação de risco, tá? Isso aqui é puramente uma obrigação regulatória. Dados do risco é a bolinha 2, ficou lá para trás, né? Isso aqui a gente está só cumprindo um trâmite burocrático do nosso órgão regulador para continuar com a proposta, tá? Então, assim, não tem muito como escapar dele, a gente tem que perguntar isso, mas também não tem muito problema. Claro, se os senhores quiserem pedir essa informação para os segurados, fiquem à vontade, mas não tem nenhum problema se vocês não desejarem informar. Então, só para a gente se situar, senhores, neste momento estamos terminando uma cotação de E&O, e aí a gente pode falar em detalhe mais sobre isso na parte de dúvidas, mas o que é aceito e o que não é aceito é exatamente aquele semáforo de apetite que a gente mostrou no começo da apresentação. Vamos, então, concluir a cotação de E&O, de RC profissional. Antes de a gente iniciar a cotação de cyber, a gente pode voltar rapidamente para os slides que falam do semáforo de apetite. Enfatizando algo que eu falei agora há pouco, um pouco mais cedo, tá? A aceitação, tanto do E&O quanto do cyber, não mudou. O apetite de atividades é o mesmo que a gente tinha antes do lançamento do portal. O que a gente está fazendo é que a gente, para as atividades que têm aceitação semáforo verde, você consegue cotar automaticamente no portal. As que não têm semáforo verde, você consegue cotar no portal, mas não automaticamente, vai para uma análise manual. Voltando para o momento aqui da cotação de E&O, vamos só concluir essa cotação, então, pode ser? Pode, claro. Legal. Apenas para deixar claro, vocês corretores, no login de vocês conseguem apertar o botão contratar e contratar o seguro para poder gerar a apólice automaticamente. A nossa área comercial da Tokio Marine também pode ajudar vocês a contratar se vocês precisarem, mas neste caso vocês precisarão assinar a proposta ou fisicamente ou via DocSign, que é uma assinatura digital, e vocês podem apenas assinar por e-mail, mandar para o nosso sistema e o sistema vai liberar. Proposta enviada com sucesso. Essa proposta enviada com sucesso vai gerar uma apólice, e essa apólice automática vai sair em alguns minutos. Nós pedimos para vocês aguardarem um pouquinho, porque como é sistema, pode demorar um pouco, ok? Tá. Um ponto importante sobre o que a Tawana acabou de falar. Se você puder até descer lá, Tal. O botãozinho está lá ainda? Aqui, ó. Ah, não, já está aí, já está. Lembra que tinha um botãozinho contratar ou transmitir proposta? É transmitir que chama, né? Contratar, então. Tinha um botãozinho contratar. Então, esse ponto que a Tawana falou é bem importante, tá? Se vocês, corretores, estiverem logados, vocês logaram, você não precisa fazer nada. Contratar a proposta, já contratou, já está gerando ali, né? Inclusive, você consegue até já gerar a declaração em tempo real. Tá ali o botãozinho. Não tem DocSign, não tem que assinar, não tem que fazer mais nada. Não, você está logado num ambiente seguro, mediante login e senha, a gente sabe que você é você. Vamos supor que vocês têm o hábito do comercial cotar para você, falar, não, eu não sei usar o portal, o comercial que cota em meu nome, e de novo, não estou recomendando que vocês façam isso, eu acho que é muito importante que todos os corretores estejam familiarizados com o portal das seguradoras com quem eu trabalho, mas vamos supor que você pediu para o seu comercial contratar para você. Se isso acontecer, você precisa confirmar que o que o comercial fez em nome da sua corretora é uma coisa que você efetivamente quer que ele faça. Então, aí, o contratar do comercial emulando a corretora, esse contratar, ele não vale, né? Você precisa ou anexar uma proposta física, física que eu digo, né? Um PDF escaneado de uma proposta pedindo a emissão disso, ou você vai pegar a própria proposta do sistema e assinar via DocSign. DocSign é super tranquilo, uma assinatura digital que você recebe por e-mail, clica, concordo, assinar digitalmente e devolve de volta, é super simples. Mas o ponto principal aqui qual que é? Se vocês mesmos, né, enquanto corretores, estiverem logados, é só contratar, clicar no botão, acabou. Se por acaso alguém da Tokio estiver fazendo para vocês, vocês têm que
nós enquanto seguradoras precisamos de uma evidência de que vocês estão anuindo para essa contratação que a gente fez em seu nome. Então, no caso de uma contratação feita pelo comercial, ou DocSign ou um PDF com o pedido de emissão, com a proposta de emissão. Isso. Apertou o botão, vocês apertaram o botão contratar, vocês já estão dando o OK e mandando esta cotação direto para a emissão automática, ok? Após feito isso, irão aparecer 2 botões aqui de PDFs. Um, que é a declaração, ou como costumamos dizer, o certificado, e o outro é a proposta, para vocês, que é a mesma carinha da cotação, mas ela vai estar já com a opção desejada que o cliente quer contratar, ou se vocês não quiserem fazer a assinatura do DocSign, vocês podem assinar e datar este documento que está aqui em proposta e enviar o PDF assinado e datado para que possamos seguir com a emissão. Basta ticar aqui e anexar a proposta, ok? Então, nós finalizamos uma cotação de E&O, que é o mesmo que RC profissional, ok? Legal. Então, antes da gente ir para o cyber ou riscos cibernéticos, vamos rapidamente falar da aceitação, então, do semáforo de apetite. Se você quiser, Você vai na apresentação. Eu vou na apresentação aqui, e aí eu vou na veia aqui para o semáforo de apetite. Então, no E&O ou RC profissional, a gente tem este semáforo de apetite. Pode clicar mais uma vez. Isso. Então, eu não vou ler cada uma das atividades, mas para aquelas pessoas que estavam em dúvida sobre a aceitação, tudo que estiver na coluna da esquerda, a gente tem aceitação automática. Lembrando que para a aceitação ser automática no portal, também é para limites até 10 milhões e para faturamentos até 100 milhões ano. E tudo que está na coluna amarela e na coluna vermelha, ou é sem aceitação ou é sob consulta, independente do faturamento e independente do limite. Então, assim, quando a gente fala... Vamos só falar de um jeito bem simples para eles, reforçando. Esse cálculo, galera, que a Tawane acabou de realizar, são para essas atividades, porque eu vi vocês perguntando várias situações aqui. Então, não dá para também direto um a um. Vocês viram que eu fiz o print e joguei aqui no bate-papo. Abram lá a imagem. O material vocês vão receber, tá? PDF, como o Dani falou agora há pouco. Então, o cálculo de E&O realizado pela Tawane, E&O ou RC profissional, o que tiver nessa tabelinha cor verde, ok, seguindo, né, esse faturamento, como o Dani falou, até nos slides anteriores a gente cita esses valores. O amarelo, sob consulta, tem um procedimento de pedir cotações internas na Tokio Marine. Tá? É algo que vocês fazem já para outros produtos, não diferente, né, para o E&O. Significa que advogados, né, agências de turismo, armazéns gerais, arquitetura, engenharia e agronomia, a gente vai analisar internamente. Mas outro ponto também, viu, Dani? Se a gente pegar faturamentos maiores, ainda que para essa aceitação normal, também pode ser calculado internamente. Isso. Tá? Lembrando que, Esse sim, ponto. o semáforo de apetite, ele não impede você de fazer nada, né? Agora, se você pegar a pólice, vamos lá, coluna da direita vermelha, uma pólice para um despachante aduaneiro ou pessoa física. Você pode pedir lá pelo portal, só que o portal vai declinar automático. A gente não tem aceitação para isso, não tem um argumento que qualquer parte possa trazer para a Tóquio para convencer ela de fazer esse risco. Então, assim, não é que o portal não aceita, né? O portal, ele vê o que é aquilo e ele automaticamente declina. Então, assim, você pode solicitar o que você quiser pelo portal, mas é claro, ele vai automaticamente ou te encaminhar para a cotação automática, vai te encaminhar para falar com um subscritor, como, por exemplo, a Tawana, ou ele já vai falar, poxa, obrigado por você escolher essa atividade que é vermelha, não tenho que você possa me falar para me convencer de botar essa atividade. Então, eu já estou declinando para você. Isso. Ok? Tudo bem, gente. É só uma recapitulação, né, do que a gente comentou no início. É importante, né, para a gente poder seguir aqui com o assunto, tá? Tá. E agora, só para a gente não falar só do E&O, o semáforo de apetite do E&O é aquele... Não, volta lá rapidinho, por favor, Tal.
Vamos pegar o semáforo do Cyber. Então, mostramos o semáforo de apetite do E&O. Vamos só rapidamente mostrar mais uma vez o semáforo de apetite do Cyber ou do risco cibernéticos. Cotação que a gente vai fazer em instantes aí, tá? Então, a aceitação é muito parecido, né? Quer dizer, a vasta maioria das atividades a gente aceita, né? Algumas atividades aí são sob consulta, mas o que pega, já só repetindo o que eu falei lá no começo, né? O que pega, o problema aqui não é necessariamente a atividade, mas sim o fato de que normalmente essas atividades elas já têm um faturamento acima de 100 milhões ano. E aquela mesma regra de faturamento com, até 100 milhões ano e de limite até 10 milhões de reais por apólice, ela vale para o portal do Cyber, ou seja, limites acima de 10 milhões e faturamentos acima de 100 milhões ano também vão ser submetidos à consulta, à validação de um subscritor. Então, vamos voltar aqui rapidinho para o cotador. Então, só recapitulando, já falamos um pouquinho do resumo do produto, já fizemos uma cotação de E&O, falamos depois rapidamente dos semáforos de apetite mais uma vez, e agora nós estamos na tela para cotar um seguro de riscos cibernéticos, né? Enquanto a gente estava conversando, quem estava olhando para a tela aqui, viu que a Tauana lá naquela página de produtos escolheu riscos cibernéticos ou cyber, né? Tem os dois nomes escritos ali, e ela já digitou o CPF ou CNPJ e já puxou o nome do nosso segurado aqui de brincadeira para a gente fazer essa cotação teste aqui. Então, a carinha é idêntica, né? Estamos na bolinha 1 lá em cima, né? Dados básicos, e aí a gente vai fazer agora uma cotação de cyber. Então, dados básicos, nós vamos inserir os mesmos e vamos seguir para uma cotação nova. Então, aqui nós iremos selecionar a atividade, ok? Mesma coisa, tá, pessoal? Deixando claro, se vocês selecionarem uma atividade que nós não concedemos cobertura... Companhias aéreas, você vai lá. Aonde? Aqui. Vocês vão conseguir selecionar, mas vocês não vão conseguir seguir, ok? Então, eu vou selecionar uma atividade profissional dentro do Cyber que possui cobertura, formar o faturamento e responder o questionário. Ao contrário do E&O, o questionário de riscos cibernéticos é um único, ok? Então, as respostas aqui precisam estar de acordo com a nossa aceitação, não é, Dani? É isso. E aí, claro, no E&O, dependendo da atividade, a gente só precisa saber sobre reclamações. No Cyber, nós temos algumas perguntas básicas que a gente tem que responder toda vez, né? E tem também uma questão de faturamento nos Estados Unidos. Então, assim, vocês viram aí o campinho de percentual de faturamento nos Estados Unidos. Se tiver algum faturamento nos Estados Unidos, você precisa informar, né? Vamos responder aqui todas as perguntas do jeito que a gente quer, ouvir, né? Que é basicamente você tem os sistemas protecionais básicos e você não sofreu nenhum ataque, né? Basicamente temos todas aqui. Então, o resumo também das coberturas, a comissão. Esta parte, pessoal, absolutamente nada muda. Apenas o produto, o questionário, o tipo de aceitação das atividades profissionais. Então, apenas esta parte muda. O restante é exatamente igual aos exemplos que nós demos no E&O, ok? Então, vamos ver. De novo, ele preencheu sozinho, né? Tudo igual. Estou pedindo para explicar as perguntas. Uhum. E aí, de novo, né? Você já tem um prêmio estimativo. Aqui eu não sei se a gente precisa repetir tudo, mas ó, se eu for atualizar qualquer coisa, só enfatizando isso, né? Vamos atualizar qualquer coisa, vamos atualizar um limite ali, só de feliz, né? Opa, apagou tudo, todo verdinho ali, né? Ah, não tem como avançar? Na dúvida, clique em calcular. Poxa vida, eu esqueci. Eu acho que, na verdade, a atividade profissional desse segurado não é academia, é alguma coisa lá em cima. Então, só para enfatizar o negócio, você pode voltar lá em cima, por favor? Tá.
Não é academia, na verdade, a atividade desse segurado é um café, um bar, um restaurante. Vamos descer lá. Poxa, eu não consigo avançar. Porque eu preciso calcular de novo. Então, toda vez que você atualiza qualquer coisa, a gente precisa recalcular. Então, na dúvida, se você não tiver o botãozinho de avançar ali, é porque você precisa clicar em calcular. E aí, acho que eu não sei se como você preferir, tá, Ana? Vamos imprimir uma cotação, vamos seguir com a contratação. Eu acho que como o processo é exatamente igual ao E&O, eu acho que nós podemos seguir, mas sem finalizar, porque, né? Tá bom. Bom, enfim, então, cotação você imprime naquele botão ali. Avançar para a contratação, lembrando que você só avança depois que o segurado decide que opção ele vai contratar, né? Nada impede você de clicar o botão avançar antes, mas ele te leva a tela aqui que você precisa informar qual opção que foi contratada, né? Então você precisa saber do seu segurado em que opção que você contratou. Não quer seguir uma vez até o fim? Vou seguir. Tá. Eu vou só explicar um botão que também tem no E&O e que eu não expliquei anteriormente. Segurado adicional. Vocês conseguem colocar um segurado adicional, ou seja, uma empresa de tecnologia que também faz parte desse grupo de empresas que possuem os mesmos sócios, as mesmas atividades profissionais. Ela precisa, isso é importante, ela precisa pertencer ao mesmo grupo econômico do segurado principal. Uma subsidiária, uma colegada, uma empresa do mesmo grupo econômico. Então, vocês vão inserir o CNPJ da empresa e o nome da empresa. Vocês vão clicar em adicionar e vão voltar. E aí ela já vai constar na cotação? Não. Toda vez que vocês adicionarem um segurado adicional ou um co-segurado, esta cotação irá automaticamente para a análise técnica, porque nós da análise técnica precisamos saber todas essas questões que nós dissemos agora. Nós precisamos saber quanto do faturamento vem nessa empresa, qual é a ligação societária dessa empresa com o segurado principal, qual é a atividade profissional dessa empresa. Então, provavelmente, nós iremos analisar e muitas vezes voltar com alguns questionamentos. Então, vocês podem adicionar? Podem, mas esta cotação vai para análise técnica. Dani, você quer detalhar um pouco as perguntas do Cyber? Eu acho que, assim, para efeitos do portal aqui, do funcionamento do portal, eu acho que não precisa a gente falar de cada uma das perguntas, são as mesmas perguntas que já estão no questionário PDF, né, do portal, mas o importante é que, claro, se qualquer uma das perguntas não tiver a resposta que a gente gostaria de ouvir, isso vai suscitar questionamentos adicionais. Quer dizer que nós vamos declinar imediatamente? Não. Quer dizer que a gente vai pedir informações adicionais. Dependendo dessa informação adicional, talvez a gente consiga cotar, talvez a gente não consiga cotar. Então, o importante é, se a gente tiver uma resposta que a gente não quer ouvir, isso vai para a fila da análise técnica, que vai determinar se a gente vai conseguir aceitar ou não. Descendo aqui, na verdade, acho que é isso, né? O conceito do calcular, o conceito do segurado adicional, o conceito de gerar uma cotação, ele é rigorosamente idêntico ao que a gente acabou de ver no E&O. Aí a gente pode, acho que, só avançar para mostrar a carinha, mas a carinha é rigorosamente a mesma. A partir daqui fica tudo idêntico, né? Apenas para deixar claro que este botão de local de risco, ele não funciona para o Cyber, tá? Por quê? Porque o Cyber, assim como o E&O, para pessoas jurídicas, não possuem um local de risco. Quando este botão será utilizado? Apenas, única e exclusivamente no E&O, no RC profissional, quando ele for solicitado para notário pessoa física e síndico pessoa física. Quando for colocado como notário pessoa física, o local de risco é o CNPJ do cartório, onde o notário é o titular. E síndico, o CNPJ, onde o síndico trabalha, ou seja, o condomínio, onde ele está prestando o serviço. Apenas, esse botão será usado apenas nesses dois casos. No mais, ele não será utilizado. Então, nós vamos avançar, escolher uma opção, vou escolher a opção 1, escolher a forma de pagamento, vou colocar centrada para a gente poder sempre seguir. Avançar.
para a proposta. E aqui já tá dando desejo de informar, excelente. Vamos descer então lá. Aqui, ó, gente, só não clica ainda, por favor. Tá vendo? Esse é o botãozinho contratar. Esse é aquele botãozinho que a gente estava falando no finalzinho da cotação do INO, que se você tiver logado, se você, corretor, tiver logado como corretor, você contrata por aí e já está na fila para emissão, né? Mas se o comercial tiver feito a cotação em seu nome, você pediu para o comercial inserir, se o comercial contratar, você precisa ou anexar uma proposta assinada ou retornar via DocSign o e-mail do DocSign que você vai receber pedindo para assinar virtualmente a proposta, tá? Isso. Então, esse detalhe é importante. Vamos só, acho que falta preencher lá o endereço, né? E aí a gente consegue... Será que dá para pegar lá Bom, tudo bem. Acho que sim. Ok. O e-mail do corretor tá voltando aqui. Perguntaram aqui sobre o botão de carta de nomeação. Eu vou responder já. Falta um ponto ali. Ponto. O botão, vou já explicar enquanto o sistema está processando. O botão de carta de nomeação que tem no passo dados do risco, tá? Para que ele serve? Uma renovação que já é da Tokio Marine com outro corretor, a gente só pode seguir ela para um novo corretor caso tenha uma carta de nomeação passando, né, esse risco para este novo corretor. Então, este botão serve basicamente para você anexar a carta o PDF de carta de nomeação. Então, ficou claro, pessoal? Todo mundo pode cotar todos os riscos, mas se por acaso um corretor cotar um risco que já esteja contratado junto à Tokio Marine com outra corretora, então este novo corretor ele tem que apresentar uma carta de nomeação, ou seja, nós não vamos deixar nenhum corretor cotar um risco que já esteja na Tokio Marine com outro corretor, a não ser que seja apresentada uma carta de nomeação. E essa apresentação de carta de nomeação gera um fluxo muito semelhante ao fluxo de semáforo amarelo, digamos assim. O que isso quer dizer? O corretor que tem a carta de nomeação vai ter que anexar naquele botão lá, aquele botão de carta de nomeação. Essa carta de nomeação ela vai para análise técnica. A área técnica vai contatar o corretor atual, basicamente informar, recebemos uma nomeação de um risco que tinha sua corretagem, recebemos a nomeação do segurado nomeando outro corretor. E aí, se esse corretor antigo falar, poxa, não eu perdi a conta mesmo, esse cara não está mais cotando comigo, nós vamos cotar para esse novo corretor, ou pode ser que ele fale, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu vou conseguir uma nomeação de volta. Então, começa esse fluxo de carta de nomeação com os quais os senhores estão familiarizados. E, é claro, a carta de nomeação que prevalecer é aquela que a gente vai acatar. A gente sempre vai acatar a vontade final do segurado. Isso. Me perguntaram também sobre se é possível cotar para o mesmo produto, mesmo CNPJ, mais de um corretor, né? Então, sim, é possível. Desde que não seja uma renovação, né, que Tóquio que já tenha um corretor, isso, né? Isso. É possível, assim como hoje em dia já é possível, por conta de um acordo da área comercial, da Tokio Marine, isso como um todo, ok? Não é apenas para o nosso produto, é um acordo da área comercial de que sim, é possível cotar para mais de um corretor o mesmo risco. Então, se não for uma renovação Tóquio, basicamente todo mundo pode cotar. Isso é uma determinação, não é nenhuma determinação nossa de subscrição, é uma determinação da área comercial. Você quer ver se só para a gente mostrar a proposta contratada se chegou para você aí? Não, porque está no ambiente de aceite. Porque está no ambiente de aceite, não vai chegar então, não. Então, nós não conseguimos mostrar para vocês, porque, como eu disse, isso não é um cenário real.
ok? Mas olha vocês só, podem vir aqui. Mas só dá uma olhada. O proposta enviada com sucesso, quer dizer, se acendeu esse quadradinho verdinho, proposta enviada com sucesso, o risco está contratado. Assim, não tem muito como dar errado depois disso, né? Então, considerem que esse é o último passo mesmo na contratação de um seguro. A única coisa que pode acontecer é levar uma meia hora para o PDF da apólice ser gerado, por conta de sistemas e tudo mais, né? Meia hora está sendo super generosa Sim. com a Tóquio, tá? Normalmente isso é uma questão de minutos e em tempo real, lembrando, você consegue gerar o certificado ou a declaração de cobertura na hora, né? Nos casos que a gente viu, demorou alguns minutos para enviar a cotação emitida. Exato. Vamos fazer assim, que eu estou preocupado com o tempo. Acho que a apresentação do portal a gente pode encerrar por aqui. E, gente, obrigado mais uma vez. A gente se vê por aí, a gente se fala no próximo treinamento. E aí, Edu, fica à vontade se você quiser falar algumas palavras de encerramento. Não, eu só vou agradecer, gente. Obrigado mesmo pelo apoio, por terem ficado até o final. Turma, obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos aí nos próximos encontros. Valeu, até mais.